Inicialmente, você tem que instalar o Visage. Quando você instala ele, você clica aqui, ó, no Visage Modeler. Aguarda ele carregar, né? Ele sempre funciona com a internet, tá? Então, precisamos estar conectados para que ele funcione. Aqui não precisa fazer nada, basta fechar aqui essa janela. Quando você já começa um arquivo novo, ele já vem com essa primeira tela aqui, que tem esse quadrinho escrito processo 1. E você pode partir de um zero, igual esse, ou trabalhar em algum que você esteja, já tenha começado a fazer. Vamos iniciar um processo, tá? Eu vou chamar esse processo aqui de processo de projeto arquitetônico. Arquitetônico, ok? Muito bem. Vejam que esse quadro aqui, ó, eu posso mover ele para vários lugares, mas eu sempre deixo ele aqui no cantinho para poder, na hora de imprimir, ele ficar certinho, tá? Então, esse quadro principal é o projeto como um todo. O que que eu tenho num projeto arquitetônico? Normalmente, eu tenho um cliente. Então, eu vou acrescentar aqui uma pista ou piscina, ou melhor, pista ou raia, tá? Do que seria do meu cliente, tá? Vou acrescentar aqui, ó, embaixo, mais uma. Opa, tem que jogar aqui dentro da outra, tá? Vejam que agora o meu projeto arquitetônico, ele tem duas raias, a Lane 1 ou 1 e a Lane 2, tá? Então, imaginando que o meu projeto começa com cliente, tá? Vamos supor aqui, então, início do projeto. Eu uso esse verdinho, tudo bem. Qual seria a primeira atividade que o cliente tem que fazer para começar um projeto arquitetônico? Então, tudo aqui é só para a gente ter uma ideia, tá? Eu vou colocar aqui, ó, quadradinho, esse quadradinho azul, ou eu posso escolher por aqui, tá? Mas eu vou escolher por aqui, ó, vou pegar no verde, vou clicar nesse quadradinho azul. Tudo que é quadradinho azul é uma tarefa, tá? Então, qual que é essa minha primeira tarefa como cliente? A minha primeira tarefa como cliente é procurar um arquiteto. Pode ser engenheiro também, não tem problema. Muito bem. Então, esse lane 1 aqui, eu vou, só dei duplo clique nele e vou mudar. Então, esse aqui vai ser o cliente, tá? Então, o que que o cliente tem que fazer? Primeira coisa que o cliente tem que fazer é procurar um engenheiro, um arquiteto. Esses quadradinhos eu posso redimensionar e tudo mais. Muito bem. Eu procuro esse meu engenheiro e arquiteto e aí eu tenho várias ideias. Então, eu tenho coisas que eu vou levar para o meu arquiteto ou para o meu engenheiro para ele ter uma ideia do que eu estou pensando. Aí eu vou levar umas revistas. Então, vou chamar aqui, ó, revistas. É uma coisa antiga, mas é só para exemplificar. Eu vou levar também, vou copiar essas revistas aqui, copiar, colar aqui, ó. Eu também posso levar alguns livros, né, com ideias. Ou eu posso usar alguma coisa eletrônica. Eu posso usar como símbolo de coisas eletrônicas esse disquinho aqui. Sei lá, um Pinterest, né? Então, essas são as ideias que eu estou ali levando de insumo para o meu arquiteto, que eu vou levar. Então, eu vou, estou aqui com usando esse tracejadinho aqui, que indica que esses são objetos que eu estou levando para o meu arquiteto, tá? Bom, aí eu vou reduzir aqui, ó, essa raia, e aqui eu vou colocar o arquiteto, tá? Não escrevi certo. Arquiteto ou engenheiro, não tem problema, tá? Esse arquiteto, esse engenheiro, ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer fazer uma reunião com o cliente, uma reunião inicial, certo? Muito bem. Posso colocar alinhado, posso colocar mais para lá, mais para cá, não tem problema. Então, a gente sai daqui, que o cliente procurou o arquiteto, aí eles, né, vão fazer uma reunião. Muito bem. Dessa reunião vai sair
um briefing, né, um estudo, um rascunho do que vai ser o projeto, tá. Vai sair daqui esse documento. Com esse documento inicial aqui, tá, o arquiteto ele vai começar a fazer o projeto, estudo preliminar, tá. Ele vai fazer o estudo preliminar. Muito bem. Então, ele sai dessa reunião e começa a fazer o estudo preliminar. Aí ele termina o estudo preliminar, então ele faz aqui um outro documento, uma planta. Vou fazer aqui um PDF de estudo preliminar, que ele vai levar para o cliente ver, tá. Então, o cliente tem que tomar uma decisão. Então ele pega esse estudo preliminar, decisão é esse triângulo ali, esse losângulozinho ali. Então ele tem que pegar esse, estudo preliminar, que saiu aqui do estudo preliminar, e o cliente tem que tomar uma decisão. Que decisão é essa? Bom, o cliente pode aprovar, e aí já vem para uma outra tarefa aqui, ou o cliente pode, reprovar. Não gostou do estudo, então vamos de novo para uma reunião para a gente poder discutir o que está ruim, o que o cliente não gostou. Aqui, ó, como aqui é não, eu vou editar o texto aqui, ó, só dá F2 ou você dá um clique com o botão direito e clica em editar texto, escreve não, que é o caminho do não. E aqui, ó, clica com o botão direito, editar texto, é o sim, tá? Opa, ficou dentro da caixinha, peraí, deixa eu afastar aqui, clicar no risquinho, editar o texto, sim. Então, quando o cliente fala sim, acontece alguma coisa, certo? Então, o que que vai acontecer? Ah, o cliente falou sim, gostou do estudo preliminar, então ele, sei lá, ele vai fazer o primeiro pagamento, primeira parcela. Pagar primeira parcela. Isso é uma coisa que ele tem que fazer. Outra coisa que ele deve fazer é autorizar a continuação. Aí eu venho, ó, então, tô conectando aqui, ó. Vou colocar aqui, pegar um quadradinho aqui, autorizar continuação. Continuação. Muito bem. Aqui ficou pequeno, eu posso aumentar para lá, tá? Se as letras estiverem pequenas, vocês podem aumentar por aqui, ó, tá? O ideal é que sempre todas as letras sejam do mesmo tamanho, ou tudo 10, ou tudo 12, ou tudo, tá? Sempre do mesmo tamanho. Vou pôr tudo 8 do jeito que tava, para ficar melhor, tá? 8 também, é como tava. Ah, eu quero destacar essa autorizar a continuação aqui, eu quero pôr uma cor diferente nesse quadradinho. Vocês clicam aqui, ó, em cor, e põe uma cor diferenciada, tá? Por exemplo, verde. Ou deixa sempre azul, tanto faz, tá? Bom, aí esse essas atividades são do cliente. Aí ele autorizou a continuação. Então, o que que vai acontecer? Vai de novo para o projetista. O que que o projetista vai fazer aqui? Aí, olha só, esse projetista vai pegar essa autorização e ele vai para um subprocesso aqui, tá? Que é, por exemplo, tá? Uma coisa assim, que não está relacionada aqui com o projeto em si, mas é um processo que eu preciso fazer para dar continuidade. Vamos imaginar que fosse a consulta à prefeitura municipal, tá? Então, esse processo que tem esse sinal de mais aqui, ele, na verdade, ele vai se tornar um outro fluxo com outras raias, com outro, tá? Outro conjunto. Só para vocês terem uma ideia, é só vocês clicarem aqui com o botão direito, ó, e vir aqui no, quer ver? Tipo de processo, propriedades, editar subprocesso. Quando eu vou no editar subprocesso, ele fala que eu vou criar um novo processo. Olha aqui em cima está aparecendo diagrama 1,
Quando eu fizer assim, que eu quero editar esse subprocesso, vai aparecer um segundo diagrama, que eu vou chamar aqui, ó, esse processo aqui, vou chamar de quê? Consulta à prefeitura. Eu posso renomear aqui esse diagrama, editar texto, consulta à prefeitura. E aqui eu vou iniciar de novo um outro, não precisa ser simultaneamente igual eu estou fazendo, vocês podem fazer isso em outro momento, mas só para vocês terem uma ideia, ó, consulta na prefeitura, o que que eu tenho que fazer? Tenho que levar os documentos, levar a documentação, eh, eu tenho que protocolar, protocolar, e aí o que que eu tenho que fazer mais? S eh, é isso, né, só faz de conta que era só isso. O que que eu recebo aqui? Um documento. Que documento é esse? Recibo de protocolo, tá? Então, esse é o meu processo de ir, fazer a consulta na prefeitura, tá? Esse mini processo aqui vai estar dentro desse processo maior aqui, ó. Bom, agora só para a gente ir continuando, então eu vou, eh, criar mais uma raia aqui, ó, vou aqui nas rainhas, vou criar mais uma raia aqui, ó. Só clicar por cima aqui do negócio já vai aparecer. Eu vou colocar aqui parceiros, tá? Eu vou pôr assim, estrutural, só para vocês terem uma ideia. E outra raiazinha, não precisa fazer assim tão detalhado, tá? Mas é só para a gente ver como que pode ser feito. Opa, aí. Estrutural e MAP, né? Todos os sistemas, tudo bem. Então, veja, ele fez a consulta e aí ele vai passar os projetos aqui, ó, para ele vai fazer uma parte que é elaborar projeto arquitetônico, por exemplo, né. Ele vai fazer isso. Isso ele não vai fazer só depois que ele consultar a prefeitura, ele pode ir fazendo simultaneamente. Quando eu faço 2 atividades simultaneamente, ó, vou pôr as 2 aqui, uma em cima da outra. É simultâneo, né, então eu vou usar esse outro quadradinho aqui, ó, esse do paralelo, ó. Então quer dizer que eu vou fazer a consulta da prefeitura ao mesmo tempo em que eu começo a fazer meu projeto arquitetônico, tá. Esses 2 processos aqui, quando eles estão prontos, né, eles vão vir para ajudar outro processo. Que processo que vai ser esse? Vai ser os processos, espera aí só um pouquinho, eu vou colocar aqui um processo de, contratação de parceiros. Muito bem, contratou os parceiros, tal, né, contratei os parceiros, deixa eu pôr mais para trás, vai ficar arrumadinho. Eu acho ele muito fácil de usar. Contratei os parceiros, aí eu pego e tenho o parceiro, estrutural, vou pôr ele aqui, tá, e vou pôr o parceiro do MAP aqui. Esses parceiros também podem fazer simultaneamente os projetos, tá. Então, a gente vai colocar assim. "Ah, mas, e depois eles não têm que juntar tudo?" Sim, aí a gente vai lá para frente, né. Aí a gente recebe aqui, ó. Ah, desculpa, deixa eu só achar aqui, né. A gente tem aqui a parte dos parceiros e eu faço uma verificação aqui, ó. Projeto, esses projetos aqui, ó,
eles estão bons? Se sim, vai para frente. Sei lá, vou fazer aqui o executivo, tá? Esse arquitetônico aqui. Ah, eu acho que eu vou pôr ó, como é que eu sou? Eu vou criando ó, tudo ao mesmo tempo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr o contratação de parceiros aqui. E esses dois aqui, ó, vai aqui para essa setinha, tá? Porque somente se isso tudo tiver pronto que eu vou seguir, tá? Se tiver pronto, vamos seguir para o executivo, tá? Se não tiver pronto, o que que vai acontecer? A gente vai voltar aqui provavelmente no projeto arquitetônico. Ó, veja que é fácil de arrumar, tá? Bem facinho. Deixa eu só baixar aqui, arrumar aqui. Aqui, beleza. Então, se sim, se tá bom, ó, vou clicar na seta, vou clicar com o botão direito e vou falar sim aqui. Esse sim ficou aqui em cima, não tem problema, eu jogo ele aqui. Se não, se não tiver bom, se esse projeto não tiver bom, é não aqui, tá? Então, ele vai verificar se minha consulta e meu projeto arquitetônico estão bons. E depois ele vai verificar se o meu projeto estrutural tá bom. E aqui ele vai ver se o meu projeto MAP está bom. Estando todos bons, ele vai para o executivo, tá? O que que sai do executivo? Sai, sei lá, sai um IFC, ou pode sair um DWG, ou pode sair um PDF, ou pode sair até um papel mesmo, né? Um projeto em papel, tá? E para quem que eu mando esse projeto? Eu mando, vou colocar aqui, ó, recebe, acho que eu vou fazer assim, ó, vou colocar aqui executivo, né? Aí aqui eu vou escrever assim, ó, enviar para o cliente. Então, eu vou pôr a setinha aqui, para. E aqui é, o cliente vai receber, né? E aí ele gostou ou não gostou. Então, eu vou colocar aqui, ó, para ele verificar se ele gostou ou não gostou. Vou pôr aqui, setinha aqui, setinha aqui. Se ele gostou, ele vai o quê? Pagar o restante. Então, ele gostou do projeto, ele vai pagar o restante. E beleza. Se ele não gostou do projeto, o que que ele vai fazer? Ele vai, vou pôr aqui assim, deixa eu pôr mais para cá. Ele vai pegar e vai apresentar reclamações. Espera só um pouquinho que minha setinha ficou engraçada aqui, ela tem que ficar aqui. Ó, você só tem que ajustar, ó, pôr o verdinho ali em cima. Isso. Então, ele vai relatar problemas. Porque ele não gostou do projeto, alguma coisa não ficou boa, ele vai relatar problemas. E aí volta de novo para onde? Pro, lá pro início do projeto. Quem vai relatar problemas é o cliente. Então, se ele gostou, é aqui, ó. Ele vai pagar a gente. Então, sim, ele gostou, né? Paga a gente. Aqui, ó, nessa setinha, botão direito, editar, não, ele não gostou. Então, ele não gostou, vem para cá. Se vem para cá, ele vai relatar problema e a gente vai começar a elaborar o projeto de novo, tá? E assim terminamos um fluxo. Deixa eu só arrumar essa setinha que ela tá de birra. Sempre você põe o verdinho na pontinha e o vermelhinho na outra, tá? Você pode alinhar, você pode melhorar os fios, você pode alinhar os objetos. Por exemplo, eu quero alinhar
Aqui, ó, faltou ligar aqui o final, ligo no final, tá. Eu quero alinhar esses objetos aqui de cima, ó. Eu vou ali no formatar e peço para alinhar eles, horizontalmente, tá. Esses aqui eu quero alinhar esses 3, ó, esse com esse, e, esse com esse com esse. Eu apertei o Ctrl para selecionar eles, tá. Aí alinhei. "Ai, mas esse meu não aqui ficou esquisito", então eu faço um ajuste, jogo mais para cá, vou arrumando até ficar do jeito que eu quero, tá. Vou organizando. Esse sim fica mais para cima, não, não ficou bom, mais para baixo mesmo, tá, para ficar melhor. Essa palavra, esse texto vão para cá, pode vir para cá, e aí a gente vai organizando. Eu estou fazendo bem rapidinho, mas a gente dá para organizar bem, dá para fazer, uma raia só com os documentos, para não ficar assim os documentos, misturados, tá. Dá para fazer uma raia só com os documentos. Deixa eu fazer uma raia só com os documentos, só para vocês verem como é que funciona. Eu vou pegar aqui uma raia, vou colocar aqui no meio, ó, o estrutural foi lá para baixo. E o que que aconteceu com as minhas coisas? Desviou. Vou trazer para cá. Aí, agora ficou bom. Então, esses documentos, ó, vocês podem pôr tudo aqui nessa raia, ó, para não ficar tudo misturado, tá? Dá para vocês fazerem isso. Dá para fazer outra raia de documento para cima, tá? Ó, vou colocar aqui documentos, tá? Dá para fazer de várias formas. Pode fazer misturado, pode fazer desse jeito com uma raia só para documento. Aí fica a critério da organização da pessoa que está organizando. Ó, quando o documento sai do processo, eu ponho a setinha para o documento. Quando o documento ajuda no processo, é um insumo do processo, aí a gente põe a setinha ao contrário. Ó, o estudo e o rascunho é um documento produzido, então a setinha é para o documento, tá? Aqui é a mesma coisa. O estudo preliminar é um PDF gerado pelo estudo preliminar, então, tá? Mas o que que veio aqui para o estudo preliminar? Por exemplo, um código de obras. Vou escrever aqui, ó. Código de obras. Então, o código de obras alimentou o meu estudo preliminar. Então, a seta vai invertida, ela sai do documento e vai para o processo. Bom, eu acredito que eu resumi quase tudo que eu já usei em processos PMN. Como linka os processos, como faz as raias, né? Como usa esse símbolo aqui de paralelo, como usa esse símbolo aqui de decisão, final de processo, início de processo. Posso fazer linha de documentos ou não, posso fazer assim já misturado no processo, tá? Se eu quiser levar isso aqui para o Word, eu clico aqui nessa borda aqui, ó, dou Ctrl C e Ctrl V no Word, tá? Dá para imprimir também, depois vocês podem ver como. Essas raias dá para diminuir, se vocês quiserem, aumentar também. Dá para ajustar tudinho esses elementos, tá? Aqui, por exemplo, dos documentos a gente pode fazer mais estreita, aqui maior. Dá para enlarguecer para frente, para baixo, tá? E fazendo todo o seu projeto. Bom, era isso. Aqui eu já expliquei para vocês como é que pode alinhar, né, os elementos. Você pode selecionar, fazendo essa seleção assim, ou você pode apertar o Ctrl, que também dá, tá? Dá para alinhar na horizontal, dá para alinhar na vertical, por exemplo, se eu quiser alinhar esses dois elementos aqui, mais esse aqui, ó, aperta o Ctrl e pede para alinhar na vertical, ele centraliza esses objetos. Dá para distribuir na vertical, na horizontal. Aí, quando você termina, você faz essa visualização da simulação, quer ver? Ó,
Ele não pôde fazer porque tem erro no diagrama. Alguma parte do diagrama está desconectada. Eu dou OK. Aí ele mostra aqui, ó, que tem um erro no diagrama 1. Alguma coisa não está conectada. Quem que não... Aqui, ó. Esse verdinho não está conectado. Agora, tarararará, eu errei algum gateway aqui, peraí. Aqui ficou faltando alguma coisa. Ó, contratação de parceiros. Eu acho que essa daqui eu tinha que ter colocado aqui, ó, uma ligação, que ficou faltando. Ficou faltando aqui. Ó, ele vai dar erro se eu não colocar aqui. E essa consulta aqui, ela vai para a elaboração de projeto. Aqui, pronto. Vamos ver se agora vai. Visualização da simulação. Ok, ainda tem coisa que não está certa. Esse daqui, que ele não gostou. Projeto vem para cá, o outro projeto vem para cá, se não vai para cá, se não vai para lá. Que ele não gostou. Vamos ver se ele vai agora. Não gostou. Deixa só eu arrumar aqui do outro diagrama, que ele também está dando problema. Ok. Agora só ficou errado no diagrama 1. Aí eu vou ver, eu acho que é isso aqui. Deixa eu apagar esse. Deixa eu ver o que acontece. Ainda não tá bom, ele não gostou. Já sei o que eu vou fazer. Elaborar projeto arquitetônico. Eu vou criar aqui uma atividade que vai chamar compatibilização. Compatibilização. E aí eu vou mandar o projeto arquitetônico para cá. E esses projetos MAP e estrutural para cá. E dele é que eu vou mandar para cá, para ele verificar se está certo ou não. Deixa eu afastar aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Isso. Espera aí. Ó. Compatibilização, vem para cá. Se tiver bom, faz executivo. Se tiver ruim, volta para elaboração. Vamos ver se agora funciona. Agora funcionou. Tá? Ele tá certinho. Vou fechar. Tá pronto o meu rápido fluxo de processo, tá? É isso, gente. Obrigada. Eu vou salvar esse aqui, tá? Senão a gente perde. Teste. Opa! Aula de visagem. Vou pôr assim. Prontinho.